Se você está começando a estudar programação agora em 2026, provavelmente você está se sentindo perdido. Isso é normal, tem muito conteúdo na internet, tem opiniões demais e zero direção, claro. E é justamente por isso que muita gente trava, fica pulando de linguagem em linguagem, de framework em framework, de vídeo em vídeo e nunca sai do lugar. Então hoje eu vou resolver esse problema para você, porque eu organizei tudo que um desenvolvedor iniciante tem que realmente estudar em 2026. Do primeiro passo até onde você vai entender o que você está fazendo e começar a ver os resultados. Eu resumi isso nas 5 melhores dicas que eu daria se eu estivesse começando na programação do zero. E melhor, essas 5 dicas, elas não são aleatórias. Elas seguem uma ordem lógica para você sair da confusão total e caminhar de forma clara até o seu objetivo. Se você aplicar exatamente isso daqui, você vai economizar meses de frustração e já vai começar na direção certa. Meu nome é Alexandre Leutz e esse é o meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos e nesse canal aqui eu já ajudei dezenas de pessoas a iniciar na programação e também a criar seus primeiros projetos. E o primeiro tópico são os fundamentos para você que está começando do zero. Tem 5 pontos aqui dentro e o primeiro é: escolha uma linguagem de programação para começar. Apenas uma. Não tente aprender várias ao mesmo tempo. Hoje não existe uma linguagem de programação que seja melhor do que as outras. Cada uma tem a sua função, mas existe uma que tem mais vaga e é mais fácil de aprender. Então o que eu recomendo para você? Faça uma pesquisa de mercado dentro da sua cidade aí, entra na internet, coloca ali a sua cidade e vê quais vagas existem para desenvolvedor júnior e a partir daí tu vai ver que uma linguagem de programação vai aparecer mais vezes. Essa é a melhor linguagem de programação para você começar. Hoje a linguagem de programação que tem mais vaga no país, no mundo, é JavaScript, porque ele é muito versátil e é usado em todas as partes. E ele até está relacionado a um próximo ponto que a gente vai estar falando. Mas o segundo ponto dentro desse primeiro tópico é que você deve aprender lógica de programação. A lógica de programação ela é aplicada em todas as linguagens. E aqui eu não estou falando daquilo que todo mundo fica falando aí na internet. A lógica de programação é como fazer um bolo. Eu sei que você tem que ter esses conhecimentos, mas lógica de programação ela para ser aplicada para você entender o que é possível fazer com linguagem de programação. Existe um jeito de armazenar dados, existe um jeito de você criar uma lista para você armazenar um outro tipo de dados, tem tipos de dados, é loop, é for, é condicional, é isso que você tem que entender, porque a partir daí você consegue aprender qualquer outra linguagem de programação. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo que dá para aprender 3 linguagens de programação de uma vez só, apenas aplicando os conceitos da lógica de programação. Então, recomendo muito, estude lógica de programação. Nas faculdades fala bastante sobre lógica de programação e até mesmo os primeiros conteúdos que tem no nosso método completo é como aprender lógica de programação para aplicar na vida de um programador. Fazendo isso, você não vai estar pulando etapas. E uma das etapas mais importantes para qualquer desenvolvedor é saber a base. Lógico, programação faz parte da base, mas não pule, por exemplo, HTML, CSS e JavaScript. Todo mundo tem que saber isso. Não importa se você quer trabalhar com front, com back, com banco de dados, com qualquer coisa. Você tem que saber essas tecnologias básicas, porque é a partir daí que basicamente 100% das aplicações web são desenvolvidas. Claro que isso também inclui os verbos do HTTP e as comunicações entre front e back. Quando você estuda isso, você não está pulando nenhuma etapa. Então, eu recomendo que você foque no básico, você consiga criar projetos antes de você querer ir para algo mais avançado. Então, estudo básico antes de você querer estudar algum tipo de framework. Tópico número 2 é mais sobre organização e consistências. Nesse primeiro tópico a gente viu os primeiros dias até o primeiro mês ali de estudo. Nesse tópico número 2, você pode começar a aplicar ele já ali no seu primeiro mês, entre o segundo e terceiro mês, que é manter um ritmo de estudo. Você ter um cronograma para você saber exatamente o que você deve estudar e quando você deve estudar. Um ritmo de estudo, um cronograma de estudo realista. Se você ainda não tem isso, eu vou deixar um vídeo completo no card para você ter esse roadmap completo para saber o que você deveria estudar agora em 2026. E além disso, mantenha a
consistência. É melhor tu estudar meia hora por dia do que tu estudar 8 horas por dia. Tem muita ferramenta para tu estudar e para te ajudar a aprender programação. Então, use a inteligência artificial ao teu favor. Estou falando aqui para você utilizar ela para aprender mais rápido e não para copiar e colar código. Se você usar ela para fazer para você, você nunca vai aprender. Dentro do meu método completo, a gente só vai falar sobre inteligência artificial bem lá para frente, porque no começo eu quero que você realmente escreva na mão, porque quando você escreve, fica mais fácil gravado na sua mente e você vai aprender muito mais se você não estiver apenas copiando e colando. E para fixar o conhecimento na sua cabeça, é muito importante que você refaça esses projetos. Você criou o seu primeiro projeto do começo ao fim, agora você deve fazer o quê? Refatora ele. Existe um conceito na programação que é o refatorar, que é pegar o que a gente fez e fez melhor. Você vai notar que provavelmente esse primeiro projeto que você fez estava uma bela de uma porcaria, mas isso é bom porque você consegue olhar para um código e saber que você consegue fazer melhor. Então você refatorar o seu primeiro projeto vai te dar uma visão de como você já melhorou. Tópico número 3. Aqui eu quero falar sobre os primeiros projetos que você tem que criar. Primeiro, você tem que começar a criar projetos simples desde o começo. Cria ali um CRUDzinho simples, uma lista to do. Entenda ali como você vai consumir APIs. Já começa utilizando boas práticas desde cedo, procurando essas boas práticas, procurando estudar sobre Dry, sobre Keys, sobre Yagni, sobre Clean Code, para você conseguir criar um código que já seja bom logo de cara e você não tenha que reaprender depois. E mais importante, o seu projeto ele tem que resolver um problema real. Eu sempre falo aqui no canal que a qualidade mais importante de um programador é sobre resolver problema e realmente entregar uma solução para uma dor específica que existe dentro do mercado, uma dor de um usuário. Então pense num problema que tu tem e cria um sistema para resolver isso. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu falo mais sobre o que é dor de usuário e como você pode entender o que você deveria fazer como programador para resolver isso. Tópico número 4, portfólio e entrega. Aqui a gente já entendeu quais são as bases da programação, já conseguiu escolher a nossa linguagem de programação e criar os nossos projetos e agora a gente vai começar a colocar eles na internet para ter uma visibilidade. Então, primeira coisa que eu recomendo para você fazer é documentar tudo que você vai criar. Existe um arquivo nos projetos que chama README. É ali que a gente coloca o que está sendo desenvolvido, o que aquela aplicação faz, mas você pode utilizar ela para colocar quais foram os aprendizados e as tecnologias que você está utilizando naquele projeto. Além disso, crie projetos buildados, onde você pode realmente clicar num link e ver o projeto funcionando. Você pode utilizar o GitHub para isso, para hospedar o seu projeto, e utilizar o GitHub Pages para você ter uma página que você pode mostrar o projeto funcionando. Além disso, construa um projeto minimalista. Não precisa ser cheio de furula. Ele tem que funcionar e não tem que ter bugs. Ele tem que cumprir o objetivo deles. Então, até aqui nesse ponto na história, você tem que estar conseguindo criar os seus projetos, colocar eles no GitHub, comunicar com o servidor, utilizar um banco de dados. Você pode até utilizar o Firebase, que facilita muito a vida. Deve criar um projeto do tipo CRUD. Eu falo muito sobre a importância de você conseguir criar um bom CRUD e o melhor CRUD que você pode criar para você realmente ter um projeto que te ensina tanto as qualidades e habilidades que um desenvolvedor tem que ter, como pagamento, checkout, log, recriar, deletar, editar, mostrar os registros para o usuário, como as funções que a gente vai estar também entregando dentro das empresas, é um projeto do tipo e-commerce. Ele tem tudo isso. Aqui em cima vai ter um outro vídeo para te mostrar por que você deveria aprender esse tipo de projeto. Tópico número 5, crescimento e profissionalização. Aprender algumas coisas além da programação vai ser muito importante para que você consiga colaborar dentro de uma equipe. Isso é Git, GitHub, fluxo de entrega do Git, que chama Git Flow, metodologias ágeis, o próprio Scrum e o quadro Kanban. Além disso, é muito importante que você seja profissional e tenha um conhecimento bem grande em uma determinada área da programação.
Então não fique mudando de destaque toda semana, não tente aprender uma linguagem de programação ou um novo framework há pouco tempo. Primeiro, antes de querer mudar, se torne tão bom nele a ponto de ser contratado. E além disso, você pode pedir feedback. Entra no LinkedIn, você consegue postar o seu código, outros desenvolvedores normalmente comentam e falam que você poderia melhorar, e também você pode entrar no meu Instagram, mandar lá para mim que eu vou te dar um feedback do seu código. Se você quer aprender programação do zero comigo e aprender a aplicar esses 5 pontos com o meu acompanhamento, o link do meu treinamento completo vai estar na descrição e vai ter um vídeo aqui em cima explicando tudo que você vai aprender direto comigo. E de fato, o mercado da programação ele vem mudando cada vez mais rápido. São lançadas cada vez mais tecnologias, linguagens de programação e até mesmo são atualizadas as metodologias de entrega contínua. E não vale mais você aprender da forma que você aprendia antes, porque basicamente você vai estar se preparando para entrar no mercado 10 anos atrás. Então não adianta você colocar muito esforço na direção errada. Se você está colocando esforço, não importa quanto de trabalho, se você estiver focando para esse lado e o alvo estiver para esse lado, você nunca vai acertar. E para você continuar aprendendo de forma gratuita, eu recomendo você assista esse vídeo onde eu falo o que mudou no mercado da programação agora em 2026.